Olá, sétimo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Maria Eduarda e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo História e Tempo. Por que será que a gente vai trabalhar a História e o Tempo? Vamos lá? Primeiro a gente precisa entender o que é História. O que é a disciplina História? O que um professor de História é? Qual é o objeto de estudo de um professor de História? O que um historiador pesquisa, investiga? Vamos compreender? Então, o mundo ele está em constante mudança. Ou seja, ele muda a forma de se organizar. Vamos pensar na vestimenta. Altera a forma como as pessoas se vestem. Nas brincadeiras, altera a forma como as pessoas brincam, a forma de estudar. Lembra quando os meninos estudavam dividido das meninas, certo? E esses processos de mudanças que ocorrem na sociedade são objeto de estudo do historiador, do professor de história. Ou seja, a história ela é responsável, né, por estudar os processos de mudança que acontecem na sociedade. Ah, mas somente os de mudança? A história só estuda o passado? Não. É importante a gente frisar, a gente entender que a história não estuda somente o passado, mas ela também estuda as permanências, ou seja, o presente, as permanências que resistiram ao tempo. Por exemplo, uma casa, uma moradia antiga no centro da nossa cidade, um casarão antigo no centro da nossa cidade. Ela é uma permanência, ela conta uma história, mas está no tempo presente. Então, se perguntar no exercício, a história estuda somente o passado? Não. Ela estuda, né, as mudanças da organização social, as mudanças que acontecem ao decorrer da nossa vida, mas também estuda as permanências, aquilo que resiste com o tempo. E por que aqui a história está relacionada com o tempo? A gente já falou tanto da palavra tempo, eu já repeti tanto da palavra tempo aqui. Vamos entender? Primeiro, para a gente entender por que a história ela se relaciona ao tempo, vamos voltar um pouco atrás na nossa sociedade, lá nas primeiras civilizações, nas primeiras organizações sociais. Os primeiros seres humanos, gente, eles marcavam a passagem do tempo por meio dos fenômenos da natureza, certo? Eles sabiam quando era o dia, quando era a noite, quando era chuva, quando era seca, através dos fenômenos da natureza. Então, desde as primeiras civilizações, desde as primeiras organizações sociais, o tempo já era importante. O tempo ele é importante porque ele vai determinar a realização das nossas atividades, né? As atividades que a gente vai realizar no dia a dia, quando a gente vai fazer uma atividade, quando a gente vai correr, quando a gente vai se alimentar, né? E ele também marca a passagem dos acontecimentos históricos. Por isso que a história sempre vai estar estudando o tempo, está relacionada com o tempo. Então a gente falou que inicialmente o tempo ele era marcado pelos fenômenos da natureza. Mas com o passar dos anos, já não fazia mais sentido só contar através dos fenômenos da natureza. A sociedade evoluiu, tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais moderno, e aí as atividades do dia a dia elas passaram a ser medidas e marcadas por medidas de tempo mais sofisticadas. Começaram a dividir o tempo, organizar o tempo em dia, meses, horas e anos. Hoje nós temos uma forma mais sofisticada de datar os acontecimentos históricos, de marcar as nossas atividades. Mas é importante a gente entender que apesar da gente de terem ocorrido transformações na forma de medir o tempo, de marcar o tempo, nem todas as pessoas marcam a passagem do tempo da mesma forma. Vamos ver por quê? Eu coloquei aqui 2 tipos de calendário. Vamos pegar o calendário, porque é a principal forma de marcação do tempo hoje em dia, né? Então, eu peguei 2 calendários aqui. E olha as diferenças dele. Olha como eles são diferentes. No Brasil, a gente utiliza esse tipo de calendário aqui. O primeiro, que é o calendário cristão e solar, certo? Que é o que mais utilizado em todo o mundo. E ele começa a ser marcado no nascimento do menino Jesus,
que marca o ano 1. Então a gente utiliza o calendário cristão e é o mais utilizado, disseminado pelo mundo. Mas será que todas as sociedades utilizam esse tipo de calendário? Não, existe ainda aquelas sociedades, aquelas pessoas que utilizam o calendário hebraico ou o calendário muçulmano, por exemplo. Esse aqui é o calendário muçulmano, certo? Tem dias diferentes, o nosso tem 365 dias, se eu não me engano, os muçulmanos, é isso mesmo, tem 354 dias. Ainda existe aqueles tipos de calendário que eles são marcados apenas pelos ritmos da natureza. Quando eu vou colher, quando eu vou cultivar, quando eu vou pegar a minha colheita, quando é a data da pesca. Existe aqueles calendários que é marcado pelo clima. Existe o calendário que é marcado pelas estações do ano e assim sucessivamente. Então nem todos os tipos de sociedade utilizam o calendário cristão, que é o mais, utilizado em todo o mundo. Outra informação que a gente precisa compreender dentro da história é que existem duas formas de marcação do tempo. Nós temos o tempo cronológico e temos o tempo histórico. Eu coloquei aqui um quadro, vocês podem printar a tela, parar para vocês compreenderem. O tempo cronológico é aquele que realiza a marcação dos dias, dos meses e das horas. Ele é utilizado através de medidas exatas. Através dele é possível controlar o tempo com rigor e precisão. Dia 1 é dia 1. Dia 2 é o dia 2. A quarta semana é a quarta semana. Então, ele utiliza formas de controlar o tempo com rigorosidade. Mas também podemos utilizar, gente, o tempo histórico. O que seria o tempo histórico, professora? É o tempo que é marcado por aspectos culturais, por acontecimentos importantes na história. Por exemplo, o surgimento da escrita é um acontecimento histórico, é um acontecimento importante, então está dentro do tempo histórico. Então, resumidamente, o tempo histórico é o tempo irregular, ele é imprevisível, ele é instável, e é o mais utilizado pelos historiadores. O tempo histórico, gente, ele é dividido em partes que são baseadas em acontecimentos importantes, certo? E ele possui um impacto grande no coletivo, na organização da sociedade. Vamos ver aqui a divisão, Eu coloquei aqui um quadro para a gente ver a divisão do tempo histórico. Esse quadro também é chamado de periodização da história. A história é dividida em períodos e é baseada em marcos importantes da nossa sociedade. A gente está vendo aqui a invenção da escrita, a queda do Império Romano, a tomada de Constantinopla por turcos e otomanos e o início da Revolução Francesa. Então vamos ver a divisão da história, a divisão da nossa história. Primeiro nós temos a pré-história, que é desde a criação do surgimento do homem moderno, e vai até a invenção da escrita, vai até o ano 4000 antes de Cristo. Depois da pré-história veio o quê? A gente teve a pré-história primeiro, o período da época lascada, das pinturas rupestres. Depois vem a Idade Antiga, a Antiguidade, que vai dos anos 4000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, certo? Então vai desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Depois da Antiguidade, da Idade Antiga, a gente tem o quê? A Idade Média, que foi um dos períodos mais longos da história, que vai desde 476 depois de Cristo até 1453 com a tomada de Constantinopla. E ali a gente tinha o quê? O sistema feudal na Idade Média, Depois da Idade Média, que é um marco importante, vem a Idade Moderna, que vai desde de Constantinopla até a Revolução Francesa, onde acontece também a transformação das ideias. Tudo muda, a forma de ver o mundo muda. Se aqui na Idade Média a gente tinha uma ligação muito forte com a religião,
como a religião explicava o mundo. Já na Idade Moderna a gente tem um pouco desse rompimento, né? Na Idade Moderna a gente tem formas diferentes de questionar o mundo. Então a gente já viu a pré-história. O primeiro período que a nossa sociedade passou foi a pré-história, que foi do período da época lascada, do surgimento do homem moderno. Depois vem a antiguidade. Qual é o marco importante da antiguidade? A invenção da escrita. Depois a Idade Média, que tem a queda do Império Romano, do Ocidente. Depois vem a Idade Moderna, que a gente já falou, mudança das ideias, né? Que vai desde a tomada da Constantinopla até o início da Revolução Francesa. E aqui começa os dias atuais, os dias no qual nós vivemos, realizamos as nossas atividades. Então, qual é o período da história que a gente vive? De acordo com o tempo histórico, qual o período que nós estamos vivenciando? É o período contemporâneo, a idade contemporânea. Então, do mais, é isso que eu queria deixar para vocês, que agora vocês possam realizar a atividade do caderno de atividades, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do privado. Relembrando, história e tempo estão relacionados porque a história trabalha, ela analisa e estuda as mudanças que vão ocorrendo ao decorrer do tempo, mas estuda também o presente, as permanências, aquilo que persiste, certo? Se a gente estuda um casario antigo, se a gente estuda um objeto antigo, se a gente estuda uma brincadeira que ainda permanece, que ainda é utilizado, a gente também consegue entender um pouco do processo histórico. Então, a história estuda o passado e também as permanências, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.